Olá, hoje nós vamos falar sobre Marcos Antunes Trigueiro, mais conhecido como Maníaco de Contagem, que assassinou ao menos 5 mulheres nos estados de Belo Horizonte e Minas Gerais. Marcos Antônio Trigueiro, nascido no dia 29 de maio de 78 na cidade de Brasília, Minas Gerais, era o mais velho entre 3 filhos. Não há muitas informações sobre sua mãe, mas seu pai era caminhoneiro e por isso não passava muito tempo em casa, e quando passava, a relação entre a família não eram boas. Segundo relatos, os pais de Marcos tinham problemas com álcool. O pai de Marcos, por uso abusivo das bebidas alcoólicas, espancava a mãe de Marcos. Então, ela decidiu ir embora abandonando os filhos e o marido, pela relação abusiva. Segundo o irmão de Marcos, ele era um garoto solitário, triste, sozinho. Ele tinha dificuldade em fazer amigos e muita timidez. Ao todo, 5 mulheres foram vítimas de Marcos Trigueiro, sendo elas Ana Carolina Menezes, uma comerciante de 27 anos que foi encontrada morta dentro do seu próprio carro estrangulada. Maria Helena, de 49 anos, também havia sido encontrada morta, estrangulada dentro do seu próprio carro. Edna Cordeiro era uma contadora de 35 anos. Ela foi encontrada morta numa estrada de terra. Seu carro havia sido encontrado um dia antes de seu corpo. Natália Cristina era uma estudante de Direito com 27 anos. Ela havia desaparecido depois de sair da própria casa e seu carro foi encontrado no dia seguinte. Ela também pode ter sido estrangulada com seu próprio cadarço de tênis. E Edna Feitor, de 34 anos. Ela desapareceu e foi encontrada morta depois de 22 dias, com sinais de estrangulamento. Essas foram as 5 mulheres vítimas de Marcos Trigueiro. Agora eu vou falar sobre as coincidências entre os crimes de Marcos Trigueiro. Todas as mulheres que ele assassinou eram morenas, magras e tinham cabelos compridos. Todas elas foram abordadas e mortas dentro de seus próprios carros. Além de serem violentadas sexualmente, foram estranguladas. E o maníaco só levou os celulares das vítimas. Uma das provas das quais fizeram os policiais suspeitarem que o assassino era o Marcos foi o fato de em um dos carros das vítimas havia um forte odor de fezes. Marcos já havia sido preso, ele levou um tiro, no qual ele também utilizava uma bolsa de colonoscopia. E suspeita-se que a vítima tenha arrancado essa bolsa e vazado fezes pelo carro. O maníaco de Contagem era um dos 5 suspeitos que haviam na cidade. Quando ele foi abordado por um policial, esse policial sentiu um forte odor de fezes. Depois dessa prova, foram até a casa dele e lá encontraram a mulher dele. No entanto, disse que não sabia de nada. Mais tarde foi comprovado que ela realmente não sabia. Lá foram encontrados os celulares das vítimas e o Marcos escondido. Realizados exames com a mucosa da boca de Marcos e o DNA dele foi compatível com as provas que encontraram nos carros das vítimas. Diante de todas as provas, Marcos acabou confessando e foi preso. Ele passou por 5 julgamentos e sua pena deu de 150 anos para mais. Porém, aqui no Brasil, as pessoas só podem ter a pena máxima de 30 anos. Em sua avaliação psicológica, demonstrou frieza afetiva, calma, indiferença e ele jamais olhava nos olhos. O laudo psicológico do maníaco de Contagem foi constatado com personalidade cruel e perversa. A informação mais intrigante que eu descobri foi que na prisão Marcos recebeu milhares e milhares de cartas de fãs que queriam vê-lo, queriam conhecê-lo, somente pelo fato dele ser um homem consideravelmente bonito, de olhos claros e atraente.